Então, pessoal, perdão aí pela complicação, mas como que eu preparei esse estudo para a gente, né? Seminário Depressão em Tempos de Pandemia. Eu dividi o estudo em 3 partes. Primeiro, o aspecto científico, metodológico, a questão da saúde. Eu acho tão importante falar, pela minha formação, e mesmo a gente estando num estudo espírita, numa casa espírita, eu acredito que é muito importante a gente separar e falar da questão da depressão sem o viés espírita, para depois sim incluir os aspectos espirituais e, enfim, a pandemia. Vocês concordam? A gente pode seguir assim? Sim. Pode ser? Para mim, ok. Então, tá ok. Então, vamos lá. Gente, a primeira coisa, definindo depressão. O que é depressão? A depressão é um transtorno neuroafetivo, né? Do humor. Quando a gente fala neuro, então a gente já está falando do córtex cerebral, a gente já está falando do cérebro. Afetivo, que é a questão do afeto mesmo, né? Por isso que ela vai afetar diretamente o humor. E ela se caracteriza por uma tristeza intensa. Tanto é que lá na frente, quando eu for buscar, quando a gente for beber na fonte do Espiritismo, que eu busquei no Evangelho, nós vamos falar sobre melancolia. Então, não é uma tristeza, é uma melancolia, uma tristeza muito intensa, né? Ela é profunda e ela é de longa duração. Ela não é um estado, né? Hoje, a Organização Mundial de Saúde fala que aproximadamente 350 milhões de pessoas possuem diferentes tipos de depressão, e a gente vai falar dos tipos de depressão também, em todo o mundo. No Brasil, são 17 milhões de pessoas, né? Gente, existem alterações químicas importantes, né, nas partes específicas do cérebro, porque o neurônio, né, o nosso cérebro trabalha, né, com os neurônios quase de braço dado. Eles não chegam a encostar as mãozinhas, não. Existe uma substância entre essas mãozinhas que chamam neurotransmissores. E especificamente no caso da depressão, a gente está falando da noradrenalina, da acetilcolina, da dopamina, da serotonina. Cada uma tem uma função, né? Cada uma tem um exercício. Tem uma que organiza a nossa temperatura corporal, outra o humor, né? Outra questão da tristeza, enfim, né? Essas substâncias, elas são responsáveis para enviar informação de uma célula para outra. Se elas não trabalham direito, se os níveis delas estão alterados, então elas não conseguem cumprir o papel delas. Então a gente está falando de um desequilíbrio eletrolítico dentro do cérebro, né? E a depressão, gente, ela acontece em ambos os sexos, homens e mulheres, e em qualquer idade. Isso é tão importante dizer porque existem crianças deprimidas, né? Tem como causa fatores genéticos, então a gente consegue ver famílias inteiras deprimidas, né? Hereditariedade, é muito comum a gente ver famílias de suicidas, né? A gente pode ver isso da visão espírita e na visão também genética, né? É muito comum pessoas que têm disfunção na tireoide, então começou a ficar com sono, muito letárgico, muito agitado, vão medir a função de tireoide, porque também pode dar depressão, né? Perdas da vida da gente, né? Ainda mais a gente que é espírita, a gente sabe que a gente está na terra a passeio, mas perde alguém que a gente gosta muito, desequilibra, perde emprego, né? A gente vai falar dessa parte da pandemia, então perdas, traumas, né? Que são eventos que marcam muito aquele momento, marca não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo espiritual também, então trauma, né? Eventos estressantes, né, que não chega a ser um trauma, mas assim, é alguma coisa que te estressou muito e você não conseguiu elaborar o que aconteceu, né? Estação climática, a gente vai falar de tipo de depressão em virtude de outono e inverno, câncer, acidente vascular cerebral, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D, condições neurológicas degenerativas, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, dá problema de depressão, doenças autoimunes, tipo lúpus, dá depressão, uso de drogas, quem bebe sabe, tem gente que fala assim, eu estou precisando de beber para rebater. O que é rebater? Porque o álcool, ele é depressor do sistema nervoso. Então, a pessoa bebe, ela acha que ela está muito feliz, porque tem uma sensação de euforia. Depois começa a descer
essa sensação, humor, e ela tem que rebater. Daí que as pessoas entram no uso de drogas, né? O sintoma, gente, não é só tristeza, tá? Dá alteração de humor, então às vezes a pessoa fica nervosa, ela fica brava, né? Tem muita modificação do sono, a gente vai ver para frente por quê, né? Tem modificação na fala, principalmente no conteúdo da fala, no pensamento, a pessoa começa a pensar que ela é inútil, ela começa a falar coisas mais agressivas, principalmente voltadas para si mesma. Dá alterações de memória, a pessoa começa a esquecer as coisas. Às vezes não tem um raciocínio lógico, não começa a ligar uma coisa com relação a causa e efeito, né? E na organização emocional. E o que eu acho importante a gente saber do ponto de vista médico, de saúde, científico? Depressão, ela precisa de tratamento medicamentoso, tá? A gente não está falando de uma tristeza. Então, a pessoa está deprimida, ela precisa de um tratamento medicamentoso. Em algumas situações, vai precisar de ser internada, principalmente quando ela é um risco para ela e quando ela é um risco para o outro. Quando é que ela é um risco para ela? Tentativa de autoextermínio. Quando é que ela é um risco para o outro? Às vezes é comum o sujeito falar o seguinte: eu vou me matar, mas eu não quero deixar meus filhos. Mata os filhos e se mata, é um risco para o outro. Então, a internação, ela é benéfica. E eu coloquei uma coisa para vocês, porque antigamente, até para poder desmistificar, as pessoas falavam assim: choque elétrico, eletroconvulsoterapia. Hoje em dia é muito utilizado. É uma das terapias que tem melhor efeito na depressão, principalmente a depressão mais profunda, eletroconvulsoterapia. Inclusive no Hospital André Luiz faz. Então, assim, espiritismo também é cultura, né? A gente tem que saber que é uma doença e a gente tem que desmistificar essa questão da depressão. Eu acho isso tão importante falar disso, porque muitas vezes, dentro do discurso religioso, as coisas ficam com um viés religioso que é muito ruim, né? Porque a nossa conexão com Deus é importante, o que funda a nossa vida. Mas misturar muitas vezes a questão científica com a questão religiosa não é ética. Então, assim, mais para frente a gente vai ver, o Espiritismo nos traz robustez do entendimento de vida, é uma filosofia de vida, e isso é maravilhoso. Mas a gente tem que saber que depressão é doença e muitas vezes, às vezes, com um discurso religioso, a pessoa que acha que só ir num culto, ou ir numa igreja, ou receber um passe, ou qualquer outra coisa, ela vai ficar curada, e a gente sabe que isso não existe. Então, a gente que está aqui hoje reunido para poder estudar a depressão, a gente tem que saber que existe um método científico para se estudar e para se cuidar e para se tratar a depressão. Tranquilo, gente? Pessoal? Ok. Ok? Então, tá bom. Gente, quais são os tipos de depressão? Eu acho isso tão importante falar, vou passar rapidinho, mas é importante, porque às vezes a pessoa fica pensando que depressão é só tristeza. Tem a depressão clássica? Claro que tem. Esse sintoma mesmo de tristeza, um humor muito deprimido, a pessoa fica péssima, né? Ela tem pouco interesse em atividade que antigamente ela gostava. Aquele cara que gostava de jogar bola com você, de fazer atividade, de repente ele não quer fazer isso mais, só tem pensamentos negativos, né? Perda de apetite, ou então excesso de apetite, fica muito magro ou muito gordo, começa a comer demais, ou então não quer comer nada. Perda de energia, essa sensação de inutilidade, e às vezes chega essa questão do pensamento de morte. Isso é depressão clássica. Mas existe também um transtorno do afeto sazonal. Nos países muito frios, né? A gente vê isso, a pessoa começa com desânimo e uma tristeza no período do outono e do inverno. Por quê? É um tipo de depressão que é quando a pessoa fica, ela não tem exposição à luz do sol. Então, ela tem uma mudança, né, de alteração do ritmo diário dela, porque normalmente as noites ficam muito maiores e os dias ficam muito pequenininhos, né? E em virtude disso, existe uma falha na produção da melatonina e da serotonina. É muito comum. Então, as pessoas, por exemplo, eu estive no Canadá, é muito comum as pessoas tomarem vitamina e as pessoas se exporem à luz, né, artificial, para poder ter essa condição externa para não entrar em depressão. Existe uma depressão que ela é muito comum, mas muitas vezes ela fica mascarada, que é o transtorno disfórico pré-menstrual e a depressão pós-parto, né?
As mulheres normalmente têm TPM, que é uma tensão pré-menstrual, elas alteram o humor. Mas veja bem, quando essa alteração do humor ela é significativa e ela é grave e intensa, que ela vai alterar o estado de humor a ponto da pessoa não conseguir trabalhar, dela brigar com a família, dela ficar extremamente alterada no período pré-menstrual, ela precisa de se tratar. Porque às vezes a pessoa perde o emprego, perde relacionamento em virtude disso. E isso também, depois que a mulher ganha bebê, né, que a gente chama depressão pós-parto, ou então durante a gestação, ou até 12 meses após o nascimento do bebê, é grave porque afeta a relação da mãe com o filho e principalmente na dinâmica familiar. Mais para frente a gente vai ver como que é isso na questão espiritual. Mas é uma depressão que a gente tem que ficar de olho, porque essas pessoas precisam de ajuda. Enfim, tem um transtorno depressivo que ele é persistente, é o que a gente chama de uma distimia. Isso é muito comum em famílias. Sabe aquelas famílias que o povo é mal-humorado, o povo é briguento, né? As pessoas desconfiam estar deprimidas, mas não chega a ser aquela depressão totalmente profunda, não é clássica. Ela tem muita força de vontade, tem um baixo autoestima, ela não tem esperança na vida, né? Tem alterações no peso. Mas o que é mais comum é que essa depressão não vai embora. Então, ela não é tão profunda, mas ela é esticada, né? Precisa também de intervenção, porque senão a pessoa fica assim a vida inteira, né? Antigamente a gente falava assim, aquelas pessoas são cri-cri. Isso é uma distimia, isso é um tipo de depressão e tem que ser cuidado. Existe uma depressão psicótica, né? Que é o transtorno bipolar, que normalmente o sujeito ele mescla o sintoma clássico de alucinação, ilusão, falsas crenças. Então ele fica triste, mas junto com essa tristeza vem um delírio, né? Fulano tá falando mal de mim, Beltrano tá falando mal de mim, meu vizinho tá falando mal de mim. Fulano colocou aquele tapete ali para poder implicar comigo. Então começa essa alucinação, essa alteração das coisas da vida. E, enfim, esse transtorno bipolar, a pessoa tem aquelas explosões de humor, que pode ser tanto mania quanto depressão, tá? Eu trouxe isso para vocês, gente, porque é bom a gente olhar para a gente e falar assim, será que eu estou deprimido? Ou tem alguém deprimido perto de mim, né? Tem alguém que tem muita culpa? Tem alguém que tem uma falta de esperança diante da vida? Mas não é só um fato, não. A pessoa é assim o tempo todo. Aquela pessoa que fala assim, ó, para mim tanto faz viver ou morrer, para mim não faz a mínima diferença. E a gente escuta isso muitas vezes com muita frequência, né? Eu vivo falando que muitas pessoas que tentam suicídio, às vezes não queria morrer, não, ela queria só chamar atenção, mas num erro de cálculo ela falece. Então, é importante a gente ver esses discursos perto da gente, né? Pensamento ruim, sentimento de inutilidade, eu não sirvo para nada, não sirvo para nada no mundo, a pessoa não tem conexão. Perda de interesse, eu já falei em atividades que a pessoa fazia antes. Sensibilidade para a dor, a pessoa começa a tomar remédio, tudo dói, o corpo dói, as pernas dói, a cabeça dói, o corpo inteiro dói. A perda de capacidade de sentir alegria ou prazer, nada tem graça na vida dessa pessoa. O mal-estar persistente, já falei, o aumento ou redução do apetite. Problema digestivo dá muito, porque uma das coisas que a depressão nos traz é remoer, principalmente remoer passado. E quando a gente remoe as coisas, a gente remoe no estômago também. Alteração de peso, raiva, inquietação, irritabilidade. Não é só tristeza, a pessoa altera muito o humor. Fadiga constante, a pessoa está cansada. Você chama ela para fazer as coisas, ela só quer ficar na cama, ela está cansada. É um cansaço que não se explica. A pessoa está inquieta, ela tem uma autocrítica exagerada, tudo nela está ruim, a roupa está ruim, ela está gorda, ou ela está magra demais, ou ela está feia, o cabelo está feio. É esse tipo de coisa, né? Comportamento imprudente ou destrutivo. A pessoa pega o carro e começa a correr. A pessoa começa a usar álcool e droga demais. Então, ela tem um comportamento mostrando que a vida dela não vale nada. Sentimento de desespero, dificuldade de se concentrar, né? Gente, e o que não é depressão? Primeiro, depressão não é mimimi. Quando a gente escuta essas coisas que eu passei para vocês, a gente tem que ficar atento, porque cada um vive a depressão de uma forma. Como eu já falei, não é uma tristeza passageira. Tanto é que agora, com a pandemia, muitas pessoas que nunca tiveram quadros de depressão estão deflagrando quadros de depressão. Então, não é mimimi. Outra coisa, não é falta de Deus.
Normalmente, nos ambientes religiosos, a pessoa fala isso, é falta de Deus, é falta de Jesus, vai rezar. Veja bem, a nossa conexão com o sagrado é o que nos mantém vivo. Nunca é a falta de Deus, é a falta da gente no nosso relacionamento com Deus, mas isso não é uma coisa que você fale para a pessoa, né? Então, às vezes, fica um discurso enviesado, um discurso extremamente religioso e que não ajuda em nada. É um discurso que julga o outro, né? Não é só tristeza, não é preguiça, a pessoa fica na cama, a pessoa não quer fazer nada, ela não é preguiçosa, ela está deprimida. Não é frescura, não é fraqueza. Muitas vezes fala assim, fulano é fraco, né? Isso é muito comum nas famílias. Aqui todo mundo é forte, aqui na nossa casa, tem esse negócio de depressão, não, entendeu? Porque aqui todo mundo é muito forte. Veja bem, aquele que está deprimido, ele não consegue nem exprimir o que ele está sentindo. Porque, normalmente, o outro vê isso como fraqueza. Outra coisa, não é uma tristeza passageira, ela fica, e se ela não for tratada, as consequências são graves. E detalhe, não é vergonha ter depressão. Gente, está todo mundo aí? Sim. Sim, Natália. Nós estamos fazendo um checklist, minha filha, para ver onde nós estamos. Gente, olha, eu acho isso tão importante. Agora a gente vai entrar nos aspectos espirituais da depressão, mas eu achei muito importante trazer como carro-chefe essas questões científicas. Porque, Natália, oi. deixa eu aproveitar, antes de você passar para outros aspectos, deixa eu fazer 2 comentários. Com toda a lista que você fez aí, né? Não dá para a gente quase que copiar tudo, não, mas vamos lá. Uma outra coisa que se fala muito é que falta de serviço, né? No meio do preconceito, né? Que se coloca. Ou então, a pessoa fica assim, assustada, como que você, às vezes, sendo um espírita, você sendo, sei lá, um católico, que tenha qualquer religião, ou dentro do espiritismo, que tem conhecimento, que estuda e tal, como é que você pode não conseguir sair da depressão, né? Então, são pontos extremamente também importantes da gente considerar, né? Porque o preconceito gira em torno de várias falas que você trouxe muito bem, né? E aí eu falei, eu quero lembrar dessas, porque eventualmente eu também escuto essas aqui, né? Arruma um tanque para lavar, né? Arruma uma coisa para fazer, como se, né, se essas coisas tirassem a pessoa do lugar, né? Isso é da nossa cultura, sabe, Sônia? E aí eu acho tão importante falar isso quando você traz a questão da religião, né? Muitas vezes nós somos conhecidas pela religião que a gente professa. Mas em nome da religião a gente tem visto tantas atrocidades. A gente tem que separar o que é religião e o que é espiritualidade. Muitas pessoas em nome de religião fazem coisas absurdas, né? Então, o Alcorão é belíssimo. Quantas pessoas baseadas no Alcorão explodem umas às outras? Não tem nada a ver com a religião muçulmana, né? Os protestantes estudam a Bíblia como nós. Os protestantes, muitas vezes, pastores, missionários, fazem coisas absurdas. Não tem nada a ver com a religião. Os católicos também. A gente vê escândalos na Igreja Católica. Não tem nada a ver com a religião. E a depressão, especificamente, como eu trouxe, ela é uma patologia. Então, independente da religião que a pessoa professa, ela pode apresentar essa patologia. Nós vamos falar para frente como que é importante a gente ter espiritualidade. Porque hoje, principalmente em tempos de pandemia, as pessoas estão agarradas nas religiões, e as religiões viram feudos, né? E outra coisa, às vezes a pessoa ela tem uma tendência a ser tão fervorosa, tão alucinada com a religião, que onde ela for, ela vai ter aquele comportamento. Então, em virtude da religião, se cobra das outras pessoas, se julga, e religião não é para isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que eu acho importantíssima, até enquanto psicóloga, né? Enquanto trabalhando na área de psiquiatria, às vezes isso é muito comum nos espíritas, médico e psicólogo espírita, né? Pessoas chegam no consultório, o sujeito fala assim, você precisa ir no centro espírita, você precisa desenvolver. Nós temos que ter muita consciência com relação a isso, porque psicologia é psicologia, espiritismo é espiritismo. Se eu estou dentro de uma casa espírita, eu posso fazer aconselhamento espiritual. Isso não é psicologia.
Dentro do meu consultório, eu não posso falar sobre isso. Inclusive, o CRP pode me caçar. Imagine eu estar atendendo uma família protestante e virar para ele e falar: isso pode ser um problema de reencarnação. Isso é uma falta de respeito imensa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E, infelizmente, às vezes a gente encontra profissionais que fazem isso. O Espiritismo nos dá a possibilidade de estudar coisas belíssimas, isso nos torna mais entendedores de algumas coisas, mas eu não posso partir de uma premissa que é minha. Dentro de um tratamento de qualquer patologia, é a premissa do outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, em nome da religião, eu desato a minha conexão com o sagrado. A gente tem visto tanto isso, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que você foi muito feliz de você falar isso, sabe, Sônia? Porque virar e falar com uma pessoa que está em depressão que é falta de Deus, é falta de caridade de quem está falando, né? Porque não é falta de Deus. Deus nunca falta. Deus é sempre presente. E, às vezes, aquela pessoa está na minha presença exatamente para eu orientá-la. Procura um médico. Procura um médico, procura um psicólogo, independente da religião. Procura, porque você está ficando, né, alterada, e a gente viu que são alterações dos neurotransmissores, a medicação vai trazer esse equilíbrio para a pessoa depois conseguir caminhar, ok? Ok. Vamos caminhar mais um pouquinho, mais alguém quer ajudar, falar alguma coisa? Não? Então, aspectos espirituais da depressão, né? Uma questão que traz depressão é a gente estar vinculado à lei de causa e efeito, né? A lei de ação e reação. Então, assim, coisas que nós fizemos no pretérito e nessa vida, retorna para a gente. Muitas vezes isso é causa de depressão. A reencarnação, muitas vezes, é causa de depressão. Semana passada, eu estava falando com os meninos da juventude sobre tipos de reencarnação. A reencarnação compulsória, muitas vezes o espírito não está sabendo que ele está vindo. E mesmo na planejada, ele não lembra. Às vezes, ele se vê em determinadas situações que ele cai em depressão. Com a culpa, né? Com o medo de não dar conta, né? Outra questão espiritual da depressão, a auto e a heteroobsessão. Acho importante falar da auto-obsessão, porque é muito fácil você atribuir para um espírito, para alguém que está lá fora, a sua tristeza. Ah, eu estou deprimida porque tem um espírito atrás de mim. Nós temos que parar com isso. Porque se tem alguém atrás de mim é porque eu estou na mesma faixa vibracional. Normalmente, o obsessor nem é tão inimigo. Se é inimigo, ele foi amigo no passado. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão a gente atribui para fora das coisas uma coisa que tem dentro. A depressão é muito interna. Às vezes não tem nenhum motivo, a pessoa não sabe falar. Você pergunta, eu já tive, né, pacientes assim, que você pergunta assim, eu já conheço pessoas que suicidaram, e eu falei assim, mas por que você quer morrer? Ela falou, não sei. Eu não sei, eu só não quero viver mais. Não consegue falar de uma causa, né? E essa pessoa especificamente, ela obteve sucesso, ela suicidou, né? Ela usou o livre-arbítrio dela em virtude de acabar com a vida dela, né? E por tudo que nós fizemos, a gente não teve êxito. Infelizmente, ela culminou com essa escolha do livre-arbítrio dela, né? Uma outra questão importantíssima da depressão é a questão do perdão e esquecimento das faltas, né? Quando a gente não se perdoa, a gente passa longe de perdoar o outro, porque você não se perdoa, que é a questão da culpa, né? A pessoa fala, nossa, eu sou culpada, eu fiz isso, eu não devia ter feito, né? Eu não mereço viver, eu sou pior do que o outro, né? E começa essa bola de neve, né? Então, assim, o exercício do perdão, ele é muito importante. E a primeira coisa do exercício do perdão é se perdoar. É a gente conseguir sair da situação e ver ela de fora para a gente encontrar caminhos, né? Para o delito, para o erro, para o que foi cometido ali naquele momento e ver aquele erro como possibilidade de aprendizado, né? Porque nós não fazemos uma evolução retilínea uniforme, né? A nossa evolução, ela vem em looping, né? E às vezes a gente está descendo mesmo, e tem coisa que a gente faz que não é legal, e a gente tem que voltar e refazer, não por castigo, mas por possibilidade de ascensão até que a gente consiga concluir essa etapa, como uma grande universidade que é a Terra.
Nós vamos estar falando da pandemia, e durante a pandemia, né, as pessoas muitas vezes veem a pandemia como o fim do mundo, né? Como, assim, é o caos, né? Então, imagina que a pessoa tem dentro dela, não como uma oportunidade de dar um salto quântico na vida da gente, né? A mágoa, a culpa, isso tudo são aspectos espirituais da depressão, que se eles não forem sanados, a gente não consegue caminhar, né? Eu trouxe para vocês, gente, exatamente como tá, eu copiei, porque eu achei tão importante, eu não consegui fazer como é que fala? Um resumo disso. Eu copiei uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que fala exatamente da melancolia, que fala o seguinte, vamos ler junto. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É uma pergunta, né? É que o vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungindo ao corpo que lhe serve de prisão em vários esforços para sair dele. Tentativa de autoextermínio, né? Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito, não é do corpo. Então, quando a gente estudou toda aquela situação do cérebro, o corpo funciona como mata-borrão, porque o nosso corpo ele foi plasmado tal qual o nosso espírito, né? Se são inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não busqueis neste mundo. Agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhes pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar e romper os liames que vos mantêm cativo ao espírito. Então, é interessante que o Consolador está falando com a gente o seguinte, sai dessa situação terrena, nós somos maiores do que isso. Isso é a conexão com o nosso sagrado, independente da religião. O que o Espírito está nos exortando? Não é uma situação terrena, não é uma questão do seu corpo, é uma questão inerente a todo o Espírito que ele quer evoluir, quer ser feliz. Mas a felicidade terrena, ela não é o nosso destino. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão, de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos sobre vós, desabarem os cuidados, as inquietações, as tribulações, sede fortes e corajosos para o suportar. Eu acho tão bonita essa parte, porque isso coloca todos os homens na situação de igualdade, para que uma tristeza muitas vezes se torne depressão. Porque o que ele está falando é uma situação de provação, que a gente sucumbe e pode chegar à depressão. Afrontai-vos os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Quem passou essa mensagem foi François de Geneve, em Bordeaux. Então, veja bem, principalmente essas perdas, né? Esses desencarnes, que é exatamente o que está acontecendo agora. Principalmente desencarne em massa. E é engraçado que nós, que escolhemos o Espiritismo como filosofia de vida, a gente está careca de saber que a gente encarna e desencarna. Mas como a situação de desencarne mexe com todos nós. Desencarne de uma pessoa querida, o desencarne de alguém mais jovem que a gente não esperava. Como que isso é difícil? E principalmente agora, onde glebas e glebas de pessoas estão partindo da Terra. Então, imagine a vibração, né? Pessoal? Gente, vocês estão me escutando? Estamos aqui, Natália. Estamos aqui. Tem que falar alguma coisa. Natália, estamos só ouvindo. Está muito bom, viu? Por isso a gente está calando.
É muito importante isso, gente, a gente se ater a isso, que uma das provas que eu vejo que nós temos é exatamente a gente não nos deixar levar pelo fanatismo religioso e realmente criar uma conexão profunda com o sagrado, né? Infelizmente, na Terra, não só no Brasil, a gente vê tantos irmãos em outros países, né, caírem em virtude de uma religião. Por isso que eu acho importante a gente sempre pensar no sagrado, o sagrado dentro de mim, o sagrado dentro do outro, porque a depressão, exatamente, quando essa fagulha de luz dentro do outro, ela não é suficiente naquele momento para poder iluminar o caminho dele, porque pensa, nós somos luz, nós somos fagulha de Deus. Ele não soprou em gente, não, na hora que ele nos soprou, nós temos uma vida só, e nessa vida várias vivências, são várias encarnações, nós somos todos luz. Então, veja bem, a gente tem o sopro de Deus dentro da gente, e muitas vezes a gente nos deixa levar por tribulação, e a gente esquece dessa fagulha dentro da gente e começa a olhar para fora. O que é a depressão? Olhando para fora. Esquece de olhar para dentro. Quando a gente olha para dentro, a gente encontra essa fagulha e a gente encontra justificativa para essas tribulações. Eu não vou saber por que o outro está passando por aquilo, mas em algum momento que a gente perceber qualquer uma daqueles fatores, no colega de trabalho, no familiar, não é o nosso papel julgar, é falar, poxa vida, ele está entrando em depressão, ele está com problema psíquico, né? Diga, Ju, você levantou o dedo? Agora eu estou te vendo. Levantei. Natália, interessante essa frase que você falou, e agora em mesmo. Nós temos uma vida e várias vivências. Isso. E aí as pessoas, algumas pessoas por achar que tem só uma vida, então eu posso fazer o que eu quiser com ela. E aí, às vezes, fazem coisas que para poder ficar livre daquele problema, livre daquele incômodo, livre daquela dor. E aí depois vai se deparar que não era bem assim, né? Aí é que vem o retorno e é muito mais doloroso do que estava antes, né? E a gente vê muito esses relatos, né, de suicidas, né, que vê que eles mesmos falando nas reuniões mediúnicas, né, que o arrependimento que eles têm, porque a dor que eles estão passando por aquele momento é muito pior, né? E às vezes por causa de uma depressão que poderia ter sido evitada com uma conversa, com um tratamento, mas a pessoa às vezes não dá conta, né? O espírito não dá conta, né? Que é o que está falando lá no Evangelho, né? Isso. Se André Luiz foi suicida, imagine nós, né? Em algum momento nós somos suicidas em alguma parte da nossa caminhada, né? E veja bem, né? A gente pode fazer o que a gente quiser da vida da gente, sem livre-arbítrio. E o outro também pode. Nós estamos chegando numa época da Terra de regeneração. Vocês estão vendo aí, vários países estão liberando, por exemplo, o aborto, uma série de coisas, assim, né? Aí o pessoal fica absurdo isso, né? E fica aquela coisa, absurdo para mim. O espírito, nós já estamos entrando na fase da maturidade espiritual para a gente saber o que nós vamos fazer de escolha. Nós não podemos escolher pelo outro. Nós vamos escolher para nós. A lei da Terra pode permitir qualquer coisa, até porque o livre-arbítrio permite. Deus te dá a possibilidade de você desistir da encarnação e suicidar. Ele te dá isso. Quem sou eu para falar com o outro, você não vai suicidar? Ou então vai virar e falar assim, só por causa disso? Que às vezes a gente fala isso, só por causa disso? Por que perdeu o emprego? Olha para você ver que se matou porque perdeu o emprego, gente. Pensa bem, isso é ser algoz do outro. Ele perdeu o emprego, ele não deu conta e ele se matou. Ele perdeu alguém e se matou. Outro dia eu vi nas reportagens um pai que pegou os 2 filhos, se enfiou na frente do carro para não pagar. Eu acho que foi
pensão, os meninos morreram, mas ele não. Então, assim, a pessoa faz determinadas coisas que a gente não sabe o porquê. Nós não devemos julgar. E se a lei terrena permite, é hora da gente saber com o que nós vamos nos afinizar. Porque Paulo já dizia para a gente, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E quando a gente lidar com depressão, nós temos que lembrar de Paulo. Tudo me é permitido. Se é permitido para mim, é permitido para o outro. Como que eu vou dar a mão para o outro? A partir dos valores dele. Se ele acha que é uma vida só e que Deus não existe, então vamos trabalhar com ele a ética de Aristóteles, a ética do bem, vamos trabalhar a ciência. Tem muita coisa para a gente trabalhar com alguém que não acredita em Deus e que não acredita na vida. Se não acredita em Deus, acredita na medicação, vamos medicar então, né? Então, assim, a gente pode trabalhar com qualquer irmão, desde que a gente tenha empatia. Porque o que nós não podemos fazer é abrir mão do nosso sagrado, virar algoz na vida do outro e infernizar a vida do outro porque ele está com depressão. A depressão, ela pode culminar numa perda de oportunidade, está na Terra. Antigamente, no século XVIII, século XIX, até pouco tempo, as famílias tinham 10, 12, 11 filhos. Hoje em dia, tem famílias que não têm filhos e está tudo bem. Uniões homoafetivas não vão ter filhos, porque o que importa é o amor. Então, o que acontece? Poucos espíritos vão encarnar na Terra. Então, eu vejo alguém que está suicidando, eu fico pensando, poxa vida, está perdendo uma oportunidade preciosa. A gente fica doido para achar o papai ou a mamãe para poder vir. O cara está perdendo a oportunidade, Senhor. Vai ter outras. Mas a gente chega e fala com um colega, não da nossa perspectiva. Não posso virar para ele. Eu não posso falar com um protestante, virar para ele, um cara que é pastor, e virar para ele e falar assim, você está perdendo a sua reencarnação. Pronto, perdi a conversa. Acabei de perder a conversa com isso. Para que eu vou falar isso? E a gente que é espírita, a gente acha assim, né? Loucura isso. Você tem que virar para ele e falar assim, amigo, você professa alguma fé? Se ele falar que ele professa alguma fé, vamos pegar a Bíblia e abrir com ele. Né? Isso é importante. Se ele não professa nenhuma fé, eu não vou falar com ele que é falta de Deus. Tanto que não é falta de Deus, que eu acho que eu estou na frente dele com uma providência divina. E eu peço, Senhor, me ajuda aqui, porque nós vamos dar uma luz para essa criatura. A gente pode dar uma luz para essa criatura dentro do consultório psicológico, sem falar em religião, falando do sagrado, da luz interna que ele tem, da alegria que ele tem de viver. Eu posso atender uma pessoa e falar assim, qual que é a sua alegria de viver? Se ele falar, é os filhos, então vamos falar sobre os filhos? No meu caso, a minha alegria de viver é minha família, meus filhos, meu trabalho, as pessoas que eu amo. Se a gente falar de religião, vamos ver o que é, né? Se eu estou dentro da casa espírita, vou falar. Se eu estou na rua, se eu estou em algum lugar, se eu estou com um parente que professa uma outra religião, eu vou falar com ele daquele momento. Eu não quero ganhar discussão, quero ganhar a vida dele. E quero ganhar a minha, porque eu também estou em prova. Eu estou numa prova, né? Então, gente, isso é muito importante, porque senão a gente não vê a trava no nosso olho, né? E a partir disso, o que a gente pode fazer? Quais são os recursos que nós temos? Eu já falei sobre isso aqui. Quais os recursos que nós temos espirituais para evitar e para remediar a depressão? O que nós vamos evitar? Conexão com o sagrado, eu já falei. A conexão com o sagrado tem nada a ver com religião. Tem nada a ver. Nós somos um sopro divino, nós estamos aqui. Tem pessoas que nem tiveram oportunidade, de repente, de ter acesso a uma religião, mas ela tem o sopro divino dentro dela, a partir da fraternidade que nós temos na Terra. Somos todos irmãos. Outra coisa, a prece. O que é a prece? É uma conversa com o sagrado, que ele está dentro de mim. Então, eu vou rezar. Posso rezar Pai Nosso, posso rezar qualquer coisa. Se eu não sei rezar, eu vou conversar. Eu vou falar o que me aflige. Eu vou clamar, eu vou agradecer. O que é uma prece? Ai, que dor que eu estou sentindo, tomara que isso passe. Né? Se a gente acredita em Deus, fala, oh meu Deus, tomara que isso passe. Ou o universo, que o universo tire essa dor de mim. Não é? Isso é um clamor. Qual que é uma prece? Um agradecimento, graças ao universo, graças a Allah, ou sabe o quê? Ou, né? Ou a sororidade, ou o outro, ou o amigo que veio. Isso é uma prece, quando eu viro e falo, nossa, que bom que você me trouxe isso. Isso é uma prece, que bom que você bateu na minha perna, agora eu estava precisando tanto. Isso é uma prece.
Outra questão, a meditação. O que é meditar? Meditar é parar. Jesus fazia isso quando ele ia jejuar, ia para o deserto. Quantas vezes Jesus parou? Ele falava, para tudo que eu vou ficar 40 dias. Ele nem comia, ficava sozinho. O que é isso? Meditação. Às vezes as pessoas pensam que meditação é não pensar em nada. Meditação é escutar o barulho interno. As pessoas que têm depressão têm um barulho imenso. Elas muitas vezes não têm nenhum vazio dentro delas, não. É um barulho ensurdecedor. Quando você medita, você entra em conexão com tudo que te incomoda. Você fecha o olho, você vai direto na preocupação. É o parente doente, a falta de emprego, a falta de dinheiro, a irritação. É aquilo que está te afligindo que chega. E a meditação te dá a possibilidade de você entrar em contato. E a meditação te dá a oportunidade de você se conhecer e de procurar caminhos de solucionar os problemas da vida. Porque nós estamos encarnados para solucionar os problemas da vida, que para mim pode ser muito pequeno, mas para o outro, às vezes, aquele problema é imenso. Né? A meditação nos coloca em contato com o outro, a conexão com o outro. Nós não somos sozinhos. Né? Então, assim, a gente só evolui encarnado, a gente só evolui com o outro. A pandemia, nós vamos falar daqui a pouco, é um problema planetário, é um problema coletivo. Se eu não estiver conectado com o outro, eu não consigo evoluir, eu vou ficar para trás. Entendeu? O outro é diferente de mim, eu tenho que aprender com ele. Ele aprende comigo. Então, um dos recursos espirituais para evitar a depressão, para remediar, é segurar, porque se a gente é elo, se a gente é corrente, a gente tem que fazer laço, a gente tem que segurar. Se eu permito que o outro segure a minha mão, eu não vou bobear. E se eu bobear, eu estou segura. E se o outro está ali tremendo nas bases, eu vou segurar. Conexão com o outro, com o irmão fraterno, né? Que pode ser alguém de dentro de casa, mas quando for difícil, quando aquele espírito for cobrador, não vai me dar a mão, quem é o espírito amparador que está ali? Né? Outra questão importantíssima para a depressão, trabalho voluntário, SEVA, é que o SIX chama de SEVA. Vamos trabalhar voluntariamente. Quando a gente trabalha voluntariamente, a gente não está fazendo trabalho para o outro, a gente está fazendo para nós. Eu acho engraçado, eu trabalho com pessoas com deficiência, eu acho que a maioria do pessoal aqui sabe disso, né? E às vezes as pessoas com deficiência servem de lição para os outros. Eu tenho uma pirraça disso. Eles pegam alguém sem braço, sem perna e falam, tá vendo? Tá lá o fulano sem perna fazendo isso. E você que tem as duas pernas? Aí vira essa coisa. Trabalho voluntário não é para isso, não é para medir. As pessoas vivem fazendo isso, né? Tem até uma sátira que fala, né? É muito engraçado, é uma piada que eu já vi. Fulano sem braço e tá feliz e tá feliz. Fulano sem o outro braço, sem as pernas. Então, assim, gente, a gente não vai medir. Porque muitas vezes o outro vai lá para poder ver o infortúnio do outro, para poder ficar feliz, falar, eu estou bem melhor que o outro está péssimo. E começa a pegar o outro como ruim e mostrar, olha, tá vendo? E a gente fala isso, às vezes, até com a gente dentro de casa, né? Fulano é cego e faz isso, e você? Então, isso é um falso moralismo, né? Eu posso aprender muito com pessoas com deficiência, com pessoas sem deficiência. O trabalho voluntário me dá a oportunidade de conexão com o outro. É isso. Trabalho voluntário eu estou fazendo para mim. Então, quando eu estou dentro da casa espírita, fazendo uma campanha do quilo, é para mim. No meu caso, esse estudo que eu estou fazendo sobre depressão é para mim. Para mim. Eu fui a primeira necessitada. A espiritualidade colocou só, olha assim, busca a coitada da Natália lá, pega a coitada lá para ela estudar isso. Coitada, é isso. Porque se eu achar que eu estou fazendo para o outro, perdi já perdeu totalmente. Se eu achar que eu estou falando para o outro, estou falando para mim. Estou repetindo para mim, para ter um recurso de memória, para ver se entra no espírito. Porque já tem milênios e não entra. Nós temos que saber disso, gente, porque senão a gente fica numa repetição, numa religiosidade adoecida e a gente não consegue andar. E agora com a pandemia, vão que vão. É todo mundo, vão que vão, porque nós não podemos ficar para trás de novo, não. Né? Então, assim, essa conexão com o outro, esse trabalho voluntário é importantíssimo. E aí, por último, eu pus a religião. Porque religião, a palavra religião quer dizer ligar, religar.
Se eu gosto de estudar o Evangelho, se eu gosto de estudar sobre Jesus, que delícia estudar com os colegas. Então, nós estamos aqui, nós professamos a mesma religião, né? Provavelmente a gente tem umas mazelas parecidas, a gente não é melhor do que o outro. O espírita precisa dessa puxada de orelha. Acho que é melhor do que protestante, acho que sabe. A gente tem um ego desse tamanho, a gente precisa de apanhar muito com essas coisas, né? Então, veja bem, nós temos as mesmas mazelas, então a gente resolveu estudar junto. A gente falou, já que a gente está de recuperação, vamos estudar junto para ver se a gente passa na prova. Dessa vez que é a pandemia, vamos passar na prova, gente, por favor, né? Então, são as nossas mazelas que nos ligam. Então, aquilo que um outro tem uma facilidade, eu vou lá para poder aprender com ele, né? Se eu sei alguma coisa, eu vou lá para poder ajudá-lo, ele está triste, eu vou levantar o astral dele, para que ele consiga aproveitar a onda, igual surfista, né? Quando tem uns que ficam lá sentados na prancha, falando com o cara, vambora, que você dá conta do tubo. Agora, na pandemia, tem gente dentro do tubo, literalmente do tubo, né? E a gente fica torcendo para ele dar conta daquilo, né? E é isso que nós temos que fazer, né? E sempre pensando que é a melhor oportunidade que nós temos, né? É aqui e é agora. E o que é a pandemia? Juntando, então, a depressão, juntando a questão espiritual. Antes de passar para a pandemia, alguém quer falar alguma coisa? Natália, a pandemia não é um convite, né? É uma convocação, né? Deixa pra lá, né? Tem gente que está desavisada até agora, tem gente que está, né? Não acredita, né? Porque diante da pandemia, né? Outro dia eu estava fazendo um curso com o Karnal, isso eu tô colando o Karnal. Ele fala que tem três possibilidades. O negacionismo. Não, isso não é nada, não. Isso não me pega, isso não é nada. Muita gente assim, isso não é nada, não. E o trem tá vindo, não é nada, não vamos ter nada. Isso é negacionismo, né? A coisa acontecendo. Os outros que a gente tem que tomar cuidado, os religiosos, é o fim do mundo, Jesus vai voltar e vai arrebatar todo mundo, e aquela coisa, é um discurso místico, né? E o terceiro que a gente vai fazer, o possível para a gente estar apto, é aquele que vai servir. Chegou a pandemia, o que nós vamos fazer? Sabemos nada de coronavírus, estamos aprendendo agora. Eu estudei feito uma louca, sem nada. Por quê? É muito difícil. É um vírus que inicialmente daria gripe, mas tem pessoas tendo problema cardíaco, AVC, problema de pele, o trem tá lastrando. A espiritualidade pegou o coronavírus e falou, vamos que vamos. Entendeu? Castiga o corpo físico de todas as formas. O corpo emocional, o corpo energético, o corpo espiritual. A gente ela tá fazendo bonitinho com a gente. Então, veja bem, a pandemia é um instrumento. A pandemia é um instrumento. É igual a vara. E o Brasil, a gente teve alegria, que eu fico falando que a pandemia é igual quando mãe bate assim, atacado. Quando começa a bater no primeiro lá na frente, quem está na fila fala, nossa, fulano está apanhando. Nós vimos a Itália apanhar, a gente viu a China apanhar. E a gente não aprendeu. A gente não... Tem gente que ficou xingando os chineses, olha que louco. Chineses como é que fala? Que inventou esse vírus, nós temos que acabar com os chineses. Nós você vê, em plena pandemia, o povo está brigando com o irmão que encarnou lá na China. Isso é muito louco, gente. Mas ele tem o direito de fazer isso? Tem, porque diante da pandemia, cada um tem uma reação. E a gente tem que aguardar, e é uma questão de convicção. É interessante que na pandemia é uma questão de convicção, a gente não consegue. Às vezes a pessoa está do nosso lado e começa a crise, e você fala, não estou acreditando que a pessoa está falando isso. Mas é isso mesmo. Uns negam, né? Os outros ficam esperando Jesus voltar e fica doido para ver o irmão apanhar, porque Jesus vai voltar e eu sou santo e o outro vai se lascar. Que é isso, né? E a gente tem que fazer o seguinte, Senhor, me deixa trabalhar, eu peço todos os dias, me deixa apta para trabalhar, porque senão eu vou para o tubo, né? Porque entre servir e ser servido, vão pedir a Jesus para a gente ter condições de servir. E se for para ser servido, que a gente consiga ter humildade, porque aquele irmão que está precisando de ser servido é o irmão que está no aprendizado da humildade. Quantas pessoas chamaram o coronavírus do peito e o coronavírus veio? No peito mesmo. Vem em mim, a pessoa estava entubada. Chamou, eles chamaram. Tem gente que chamou. E você sabe que
a palavra, ela tem um peso. Então, chamou o coronavírus, ele veio no peito. Então, a gente está vendo essas coisas para que a gente evolua junto, porque são nossos irmãos, nós estamos todos, e como a Sônia falou, não é um convite, né? Nós estamos todos. Então, o que é a pandemia? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma disseminação mundial de uma doença, e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, que é o surto que afeta só uma região, como, por exemplo, o Ebola, afetou só a África, se espalha sobre diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Covid-19 é pandemia. Então, é causado pelo coronavírus, né? Então, a associação de 3 fatores. Aparecimento de uma nova doença, ou variedade de mutação, ninguém sabe nada. Sabemos não, a gente está aprendendo. Quem está adoecendo agora está tendo a oportunidade de ser tratado por médicos que já estão treinados desde fevereiro e março, né? Poder da virulência, que é a gravidade de uma doença ocasionada por um agente infeccioso. Então, assim, como que esse patógeno entra no corpo e qual que é a mortalidade dele? Ele entra no corpo, quanto que ele vai matar? O OMS fala que é de 3 a 4% das pessoas que não tem nenhum tipo de comorbidade. Então, entre 100 pessoas, se espera que 3 ou 4 faleçam. E o poder de transmissão, que é imenso, né? Então, assim, entre os humanos, assim, falou, respirou, pegou. Entrou dentro do nariz, pegou. Tanto é que essa questão como é que fala, da falta de olfato e do paladar é exatamente onde ele entra. Ele entra por essas vias e aí já começa com todo o sistema nervoso, né? E quais são os aspectos espirituais da pandemia? Gente, é um processo natural da lei de progresso. Isso eu peguei na página da Federação Espírita Brasileira, que o faz evoluir intelectual e moralmente. Assim como as tragédias, as catástrofes que atingem a humanidade. É a melhoria espiritual coletiva que o ser humano enfrenta. Então, não tem opção, assim, marcar, quero ou não quero, estamos no meio, né? Não tem nada de punitivo, não é castigo, e nem reflete uma ação demoníaca. Não são espíritos infelizes, não é isso, né? Como querem certas interpretações religiosas. Então, eu trouxe para vocês um mapa aí, a gente está vendo o Brasil aí em cima, e embaixo a gente está vendo uma conexão entre os países. Existem países que têm menos casos, outros países que têm mais casos. Existem alguns países que aderiram ao isolamento social, teve países que não aderiram ao isolamento social. O que é melhor ainda, não sabemos, né? Máscara com máscara ou sem máscara, não sabemos. As coisas estão caminhando, né? Trata-se de um momento que a humanidade terrestre vivencia durante a era da transição. A Terra está passando por essa transição e nós, na crosta terrestre, estamos também. E essa transformação, essa transição, né, ela é necessária para que a gente possa viver num outro nível evolutivo, o da era da regeneração, cujo lema será um só rebanho e um só pastor, como nos ensinou João. E apenas uma bandeira estará tremulando em todas as regiões da terra. Fora da caridade não há salvação. Então, a pandemia é um chamado a servir. Vamos estar prontos para servir. Aonde que a pandemia está fragilizando? Toda a terra, na saúde. Países que não têm uma boa estrutura de saúde, está sofrendo muito. O Brasil é uma delas, né? Se faz hospital de campanha, coloca uma cama do lado da outra, mas os profissionais não sabem o que fazer. Nós não fomos treinados nem a usar máscara, a gente não sabe. Estamos aprendendo agora, né? Então, a saúde está debilitada, não sabe que medicação que usa, como que usa, é tudo muito complicado. Não temos respiradouros, né? O vírus, ele tem uma fome não só por células pulmonares, mas por células do encéfalo. Então, eles já conseguiram mapear o vírus entrando dentro das células e dando vários infartos cerebrais. Então, tem um problema sério com a coagulação. Então, às vezes, o sujeito morre de AVC. Às vezes, a pessoa fala assim, nossa, não foi nada de Covid, morreu de AVC. Mas, provavelmente, o vírus está ali dentro, né? Infarto, problemas renais. Então, o vírus é multifacetado. A espiritualidade é sábia até nesse aspecto, né? O vírus vai aonde o nosso centro de força está debilitado, né?
O que o vírus, né, essa pandemia está trazendo? Problemas de economia, né? A Bolsa de Nova York caiu, a gente não tem mais uma referência. Estados Unidos é o primeiro país em números, né? Tem hora que eu desconfio que é o Brasil, como a gente não está testando, eu trouxe para vocês, que eu pesquisei agora há pouco, quantas pessoas que a gente tem no Brasil com Covid, que já desencarnaram, mas eu desconfio que a gente esteja assim. É o ranking que a gente não queria estar, mas eu acho que nós estamos em primeiro lugar. A pátria do evangelho celeiro do mundo, nós estamos mandando muita gente para o mundo espiritual com a Covid. Está tendo um problema de trabalho, emprego e renda, as pessoas estão perdendo o trabalho, posto de trabalho, trabalhando em casa, reduzindo a forma de trabalho, né? Nós estamos tendo um problema de política, não estou falando de partido, não, problema política pública. O que nós vamos fazer? Nós vamos priorizar criança, velho, né? Pessoas com deficiência, obeso, né? Hipertenso, diabético, questões de políticas públicas, né? Os governantes, quem agora é primeiro-ministro, é presidente dos países, nossos irmãos que estão aí nesses cargos, estão muito em evidência, porque, assim, não existe certo ou errado. Então, existe um problema sério da política. Abre, não abre, fecha ou não fecha. Realmente, são dicotomias que nós estamos vivendo, né? Um problema da organização social, né? Especificamente, vamos falar de nós, né? Lavar roupa suja. Aqui no Brasil se instituiu que a máscara, ela é obrigatória. Não vamos discutir sobre a questão científica da máscara. Existe, talvez, uma inviabilidade científica? Existe. Eu já vi testes que a pessoa está com a máscara, respira assim na farinha, e o rosto dela fica toda cheia de farinha dentro da máscara. Se um grão de farinha passa, imagina o vírus, que tem o tamanho de 1 nano, ele vai passar. Mas nós não vamos discutir isso, existem regras, e as regras são para ser obedecidas. Nós estamos sendo treinados a obedecer às leis universais. O pessoal começa a questionar o tempo todo, não vou fazer, eu vou fazer. Nós temos que respeitar. Se na cidade é isolamento, eu vou me isolar. Se fala para eu não ir visitar o velhinho, eu não vou visitar o velhinho, senão eu posso levar o vírus e posso matá-lo. Isso é tudo treinamento comportamental que a espiritualidade está fazendo com a gente, para ver se a gente consegue obedecer regras simples. São comandos simples. No Brasil, a gente está tendo dificuldade, a gente está perdendo o jogo por comandos simples. Use máscara, lava as mãos, são coisas tão bobas, são coisas de jardim de infância, a gente não consegue fazer. Reúne todo mundo, vai um para casa do outro, arranja uma confusão, isso é brasileiro. Então, a gente está perdendo o jogo fácil. E aí, assim, tem muita gente lá em cima que está passando por mundo espiritual, perdeu, não vai ter como ficar, né? As relações internacionais vão modificar, já estão modificando, né? Espero que a gente vire uma grande aldeia global, que as fronteiras realmente elas venham a cair, como caiu o muro de Berlim, né? Mas para isso acontecer, a gente precisa de saber viver em diversidade, a gente precisa de respeitar. O respeito é importantíssimo. A pandemia veio trazer isso tudo para a gente. E é por conta disso que a gente fica deprimido, porque a gente perde a saúde, a gente perde dinheiro, trabalho, a gente começa a brigar por causa de questão política e partidária, a gente não respeita as organizações sociais. Então, esses são os motivos pelos quais a gente entra em depressão. Porque essas mudanças na sociedade traz para a gente essas aflições que façam que a gente ache que a gente não vai dar conta. Nós precisamos de encarar uma evolução transversal. Primeiro, no nível energético. O que é isso? Uma evolução do corpo físico. Muita gente que pegou Covid já está, teoricamente, imune, né? E fortalecendo o nosso sistema imunológico. Como é que a gente fortalece o sistema imunológico? Uma boa alimentação, tomando sol, fazendo exercício, mas o mais importante, o sagrado dentro de nós, é a nossa defesa. É a nossa defesa energética, são os nossos centros de força, são os nossos chakras. Adianta tomar remédio todos os dias e ficar brigando, ficar assistindo televisão, ficar vibrando em coisas que não valem a pena? A gente chacoalha o nosso corpo com emanações que vai adoecer, deletérias, né? A gente precisa de pensar na nossa saúde espiritual. Então, na Terra está passando por uma mudança de faixa vibracional. Precisamos de uma evolução transversal na ciência, uma evolução do conhecimento, da forma de se viver em sociedade.
Nós temos que nos curvar, que nos render à mudança de valores. Eu não vou me agarrar àquilo que eu acredito, porque pode ser que não seja o melhor. Eu tenho que aprender coisa nova. Às vezes, o que eu estou acreditando, o que eu sempre briguei por causa daquilo, eu tenho que abrir mão, porque senão eu não vou conseguir evoluir. Porque senão eu não vou conseguir acompanhar o terceiro, que é uma evolução planetária. A Terra, um mundo vai ser um mundo de regeneração. Quanto mais eu brigar, pior vai ficar, eu vou ficar para trás. A pandemia vem nos trazer um convite. Aí eu convido vocês, vamos evoluir? Nos aspectos socioeconômicos, precisamos de evoluir, postos de trabalho, como vamos estudar, sabemos usar o Zoom, né? Sabemos usar o Meet, podemos trabalhar em casa, mas primeiro a gente tem que lembrar que a gente tem família, né? Tem gente que não quer viver com a família, né? Precisamos de ter uma iluminação pessoal, e isso é intransferível. A gente passou geneticamente para os nossos filhos o nosso gene, mas a iluminação pessoal, ela é intransferível. Pessoal, intransferível. Cada um ilumina a si mesmo. Quem não passar no teste, não vai ter como, né? Precisamos de estar atentos aos objetivos, tanto pessoais quanto planetários. Por quê? Porque se a gente não estiver atento aos objetivos do planeta, é o que a Sônia falou. A pandemia não é um convite, é uma obrigação. Está todo mundo passando. É uma prova coletiva, né? E o mais importante, né? Para a gente fortificar nossos laços fraternos, o nosso laço com a humanidade, né? Nós somos hoje 7,8 bilhões de pessoas no planeta. Desses 7,8 bilhões, 210 estão encarnados aqui, somos nós brasileiros, tá? Que passaram por um mundo espiritual e não estão aqui mais. No mundo, foi 843 mil pessoas e brasileiros, até agora, há pouco tempo, em torno de 120.460 brasileiros, né? O que a pandemia vem nos trazer? E o que a gente precisa de combater dentro de nós para evitar a depressão ou sanar a depressão? Servir sempre, né? O Covid chegou, nós não podemos mais negar, ficar nessa situação negacionista, ele existe, né? A espiritualidade permitiu, é um instrumento benéfico que pode trazer dor, pode trazer felicidade, eu não sei. Para muitos cientistas vai ser felicidade de conseguir estudar uma cura, né? Passei para vocês aí essa figura embaixo, tanto de desencarne que está tendo, covas coletivas, principalmente nós brasileiros, a gente gosta de velar as pessoas, de despedir, faz parte do luto. Esse é um dos motivos da depressão, a gente está com medo de desencarnar, a gente está com medo de morrer, medo de perder as pessoas que a gente gosta, né? E quem está perdendo não está tendo tempo suficiente para poder fazer o luto, para poder despedir. Então, assim, a coisa está indo muito rápido, né? A pandemia deve agravar a fome no mundo. Vocês estão vendo aí as escolas, principalmente no Brasil, tudo fechado. A gente não fez o nosso para casa. Não tem computador, não tem laptop, os professores não sabem mexer, os meninos não sabem mexer. Parou as escolas no Brasil. A pandemia deve agravar a fome no mundo. Então, a pandemia está nos dando a possibilidade de servir. E como voluntariado é um dos remédios para a depressão, tá aí, vamos trabalhar. E amar sempre. Precisamos de amar, precisamos de aprender a amar, né? Gente, Sônia me falou aqui que eu tenho mais 9 minutos. E vou encerrar e vou deixar para que vocês perguntem, colaborem, né? Porque eu vejo que um dos remédios espirituais para a depressão é servir. Vamos trabalhar, né? E quem não tem a possibilidade de servir, a espiritualidade está pedindo para ser servido, vamos ser humildes, ser servido nesse momento, diminuir o nosso ego, né? Mas nunca esquecendo que a depressão é uma doença e principalmente nesse momento precisamos sim levar essas pessoas ao médico, ao psiquiatra, ao terapeuta, para que todas essas questões, que não é a pandemia, mas que se afloraram durante a pandemia, possam ser curadas, né? Eu falo por mim, eu estou passando uma tristeza durante a pandemia, estou longe dos meus filhos, é uma das coisas que eu mais queria, adoro cozinhar, lavar, passar, ficar aqui com meus meninos. Eles estão longe de mim.
O Pedro fica rindo que eu estou com 4 cachorros, um hamster, planta. Eu estou enchendo a casa com essas coisas. E tem amigas minhas que estão com o filho em casa reclamando, falando, gente, eu não suporto esses meninos. Então, a pandemia trouxe o remédio de acordo com a mazela de cada um. Eu fico chorando por causa dos meus. E outras chorando porque estão com eles em casa. Então, assim, o que a gente precisa de aprender? No meu caso, o desapego. Porque isso não é amor, isso é apego. Né? Então, eu tenho que aprender o desapego. A espiritualidade está me dando oportunidade. Eu não tenho nada que reclamar. Eu preciso de agradecer a oportunidade de aprender o desapego. Que para mim era difícil, para mim era impossível viver isso que eu estou vivendo. A casa está vazia. E a outra é aprender a cozinhar para os filhos. Aprender a estar com os filhos, porque às vezes nunca exerceu o papel de mãe. Então, assim, vamos perguntar, o que a pandemia está me trazendo? O que a pandemia mexeu no meu caldeirão interno e trouxe para a superfície numa oportunidade única para eu trabalhar? E se eu entrar em depressão, ou se o meu amigo, se o meu irmão entrar em depressão, vamos procurar o psiquiatra sim, vamos tomar medicamentos, vamos fazer um tratamento para a gente conseguir passar por isso, né? Com tranquilidade.